Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje nós vamos falar sobre semântica, interpretação textual. A semântica é a sub-área da língua portuguesa que avalia os sentidos dos textos nos mais amplos níveis que nós podemos imaginar a manifestação linguística, ou do cotidiano, ou de textos, por exemplo, ficcionais. No nosso caso, nós vamos pensar numa teoria que se enquadra dentro dos estudos semânticos, que é a teoria da narratividade. Embora nós consigamos pensar em narratividade como sendo um termo semelhante à narrativa, não necessariamente esses níveis interpretativos, eles são fundamentais para nós pensarmos somente textos do tipo narrativo. Nós podemos pensar também em outros tipos textuais, mas hoje nós vamos ficar com os textos narrativos. Podem ser eles textos que circulam no cotidiano, esse cotidiano real, empírico, ou aqueles textos que circulam no nível ficcional. Conto, crônica, novela, romance. Esse segundo grupo é mais interessante para nós pensarmos num fim mais específico, que acaba sendo os vestibulares que vocês vão prestar neste e nos próximos anos. Dentro da narratividade, eu tenho 4 níveis de leitura textual. Reparem aí nesses níveis e eu já vou especificar qual seria o olhar para cada um deles. Olhem aí, é o nível da manipulação, é o nível da competência, é o nível da performance e é o nível da sanção. Quando nós pensamos nesses níveis, nós estamos pensando em mudanças espaço-temporais pelas quais passam os personagens dentro da narrativa. Pensando no primeiro nível, o nível da manipulação, nós conseguimos enxergar basicamente a motivação, aquela inicial, que faz com que um personagem tome determinada atitude dentro do espaço ficcional, e que faz com que ele atinja os próximos níveis. Passando pelo nível da manipulação, ele chega no nível da competência. Mas vamos pensar nesse primeiro nível. Sempre há uma motivação para alguém tomar uma determinada atitude. Isso na vida real e isso, claro, na vida ficcional. Se nós pensamos no espaço da narrativa ficcional, nós pensamos em alguns elementos narrativos que são espaço, tempo, personagens, conflito. Antes do conflito nós temos a intriga. A intriga gera conflito que lá no final vai gerar uma consequência. Aí nós chegamos no nível do desfecho. E essa consequência ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Sempre quando um personagem é motivado a fazer tal coisa, nós pensamos que ele foi manipulado. E essa manipulação, ela pode acontecer por uma força externa, vamos pensar no nível do ambiente, ou então por uma força de um personagem que convence esse outro a tomar determinadas atitudes. E no nível da manipulação, nós pensamos em 2 verbos. O verbo dever e o verbo querer. Quando alguém é manipulado a fazer algo, ele fica naquele impasse. Eu devo fazer isso? Eu quero fazer isso? Ele foi convencido e por isso ele quer. Se ele quer, ele chega à conclusão de que ele deve tomar alguma atitude. Aí ele está no nível da manipulação. Mas nem sempre a manipulação vai vir de uma outra pessoa ficcional. Numa situação conflituosa, a pessoa é manipulada a tomar determinada atitude. Pensem vocês num personagem que está numa sala e de repente ele consegue ouvir um sinal sonoro que acaba sendo algo relacionado a que está pegando um incêndio, um alarme de incêndio. Ele é manipulado pela situação que não necessariamente é desencadeada por um ser agente, por uma pessoa ficcional, mas pelo contexto, e isso faz com que ele tome uma atitude, sair correndo. Mas se o fogo está para lá, eu tenho que correr para cá. Mas se para cá eu não tenho uma saída, eu não tenho uma porta, então eu vou ter que pular aquela janela.
mas se eu pular aquela janela é muito alta, eu não posso. Então eu vou tentar sair por esse outro lado aqui, que pode ter uma porta. Vejam, o incêndio fez com que esse personagem fosse manipulado a tomar uma determinada atitude. Ou então, numa situação conflituosa, alguém pode vir aqui no ouvido desse personagem e falar: faz tal coisa, você deve fazer tal coisa, você tem que querer fazer tal coisa. Então, um outro ser ficcional, um personagem, pode manipular esse outro a conseguir ou a tomar determinada atitude. Nós estamos no nível da manipulação. Depois nós pulamos para o nível da competência, que é o nível de dois verbos, saber e o nível do poder. Eu fui manipulado a tomar determinada atitude, mas eu sei tomar essa atitude? Eu posso tomar essa atitude? E aí eu estou convencido de que eu sei e de que eu posso. Eu tenho as ferramentas para isso. Eu pulo de nível e chego no nível da performance. Nós temos um verbo que sintetiza isso. É o nível do fazer. Eu vou lá e pratico. É a prática da atitude. Eu havia sido manipulado, eu passei pelo nível da competência e agora eu cheguei no nível da performance. Eu vou lá e faço. O último nível a ser atingido é o nível da sanção. A sanção, para ficar mais fácil, seria o nível do resultado. A sanção pode ser positiva ou a sanção pode ser negativa. Se a sanção for positiva, mérito do personagem que foi manipulado a tomar determinada atitude. Se a sanção for negativa, mérito do seu oposto. Vamos pensar na figura do protagonista e do antagonista, do herói e do vilão. Se for negativo para mim, vai ser positivo para o outro. Pensando na questão herói e vilão. Ou pode ser o contrário, positivo para mim e quem se dá mal é o vilão, negativo para ele. Eu consigo pensar, portanto, nesses 4 níveis quando nós pensamos na narrativa ficcional, e isso se torna uma chave de leitura importante para nós avaliarmos os grandes textos que são cobrados nos grandes vestibulares ou que já foram, e frequentemente as listas dessas grandes provas acabam adotando essas obras como leitura obrigatória para a próxima prova de vestibular. Para a aula de hoje, para essa teoria ficar mais fácil e para que eu consiga ilustrar tudo isso que eu disse, eu trouxe 3 narrativas que são de conhecimento dos estudantes e que acabam sendo leituras que, em algum momento, vocês vão encarar. Se não no ensino médio, quando chegarem no final do 3º ano para prestar as grandes provas de vestibulares. Por exemplo, no nosso estado, a FUVEST e a Unicamp, que sempre trazem listas de leituras obrigatórias para vocês prestarem essas provas. A primeira obra para nós analisarmos, segundo a teoria da narratividade, é o conto Amor, da Clarice Lispector, o famoso conto dessa famosa escritora, a principal escritora, a mais lida de todos os tempos, né? Juntamente com a Raquel de Queiroz, nada mais e nada menos do que a Clarice Lispector. Vamos pensar, pessoal, nessa obra e vamos analisar o trajeto da personagem Ana no seu dia a dia e tentar analisar esses 4 níveis que levaram essa personagem a tomar determinadas atitudes. Vocês se lembram que no começo do conto, a personagem Ana, ela saiu às compras, certo? Mas ela tinha uma motivação e a narradora deixa isso claro logo no início desse conto. Ela foi às compras porque ela tinha que voltar em seguida para casa para preparar o jantar, um jantar familiar. Se nós... Fernandes, Voltando, Fernandes. Se nós formos analisar a manipulação das atitudes dessa personagem, nós podemos pensar em 2 tipos de manipulação. A primeira delas, a familiar, ela era dona de casa, ela cuidava do lar, sociedade patriarcal, a mulher tinha algumas funções determinadas, cuidar dos filhos, cuidar da casa e, consequentemente, preparar o jantar. Manipulação familiar. Os personagens familiares dela
a manipularam para sair às compras, comprar esses ingredientes para depois retornar e preparar o jantar. A primeira manipulação, manipulação familiar. E nós podemos pensar numa manipulação mais ampla, a social. Ela não questionava as suas atitudes justamente porque ela tinha consciência de que, como mulher, socialmente estabelecida no contexto em que ela deveria se dedicar somente ao lar, ela deveria fazer o jantar naquele momento. Então, ela chegou no nível do dever e no nível do querer. Eu quero fazer? Sim, eu fui convencida de que eu quero. Eu devo fazer? Sim, porque como uma boa dona de casa, eu preciso fazer essa determinada atitude, preparar o jantar. Nós pulamos para o nível da competência. É o nível do saber e o do poder. Eu sei fazer o jantar? Eu sei ir às compras? Sim, eu faço isso todos os dias. Eu posso ir às compras? Sim, eu tenho meios para isso. Eu tomo um bonde, vou até a venda, até o supermercado, compro os ingredientes, retorno e preparo o jantar. Manipulação, competência, ela pula para o nível da performance. Ela foi às compras, ela retornou para casa e ela fez o jantar. É o nível do fazer. E a sanção? Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Na hora do jantar, tudo ocorreu bem, sanção positiva. Mas ela teve um momento de pequena negatividade, no sentido de que ela se sentiu mal, então a sensação de mal-estar, porque ela teve um momento de epifania que a fez compreender os motivos que a levaram a tomar essa determinada atitude. Todos os dias eu preparo o jantar, preparo os filhos para irem às escolas, deixo tudo certinho para que quando meu marido chegue, ele encontre tudo no seu devido lugar. Mas por que eu faço tudo isso? Essa epifania causou um mal-estar, certo? Então nós podemos pensar numa sensação negativa, numa sanção negativa, mas ao mesmo tempo foi positiva, porque ela conseguiu se perceber como mulher numa sociedade machista que a condiciona a todo momento a tomar determinadas atitudes. Sanção positiva e sanção negativa, meio termo, é o resultado disso tudo. Se nós pensamos só no nível do jantar, é uma sanção positiva, porque saiu tudo como a família esperava. Tudo no seu devido lugar. É uma chave de leitura possível para nós compreendermos o enredo do conto Amor, dessa grande escritora brasileira. Vamos pensar em outra obra? Vejam aí. Agora, pessoal, é a obra O Conto O Espelho, do escritor Machado de Assis. Pensem vocês na personagem Jacobina. No começo da obra, essa personagem tenta convencer alguns amigos de que, na verdade, existem duas almas, a alma interior e a alma exterior. Só que esses amigos estavam discutindo que existia somente uma alma humana. E ele falou, não, existem duas almas humanas. E eu vou provar para vocês. E o Jacobina começa a contar fatos, da sua juventude, em que ele foi nomeado alferes da Guarda Nacional. No início ele não estava muito empolgado com isso, mas a sua família, principalmente a tia Marcolina, o convenceu de que ele deveria assumir esse cargo e de que ele estava prestes a assumir um cargo que tinha muito prestígio social. Portanto, a manipulação veio principalmente da tia Marcolina. E aí ela entra em contato com a família do Jacobina e fala assim, olha, manda seu filho aqui para casa, para ele passar uns dias aqui comigo. Eu quero parabenizá-lo pelo cargo que ele conquistou, pela figura de alferes, esse grande cargo social. E ele vai para lá. E ele ainda não está muito convencido dessa importância social que ele acabara de adquirir. A sua tia acaba conferindo a ele uma farda de alferes e um espelho para que todos os dias ele colocasse essa farda
e ele se olhasse diante desse espelho para ele perceber quão bonito ele ficava, quão gracioso ele ficava, para ele tentar se convencer de que aquilo era de fato muito importante, porque no início ele não havia comprado isso. Portanto, vamos pensar no nível da manipulação. É o nível do querer e é o nível do dever. Eu quero assumir esse cargo? Eu quero vestir essa farda? Eu devo? A tia Marcolina o convenceu de que sim, de que ele devia, e ele passou a se convencer de que ele queria. Ele pula para o nível da competência. Eu posso? Sim, eu já fui nomeado. Eu sei? Claro, eu estou sendo convencido de que sim. Eu sei ser alferes. Eu posso ser alferes. Eu tenho uma nomeação. Então eu tenho meios para isso. A ferramenta para eu atingir o cargo de alferes é a minha nomeação. Passou do nível da competência, ele foi para o nível da performance. Ele vestia todos os dias, ele se olhava diante do espelho todos os dias e ele assumiu a identidade de alferes. Tanto é que o narrador Jacobina diz que a alma exterior se sobrepôs à alma interior. Quer dizer, o ser social tomou conta do ser individual, do ser interior. Ele só se via a partir daquele momento como alferes. Quando ele foi convencido de que ele devia, quando ele percebeu que ele podia assumir o cargo, que ele podia vestir a farda, que ele podia se olhar no espelho todos os dias, ele passou para o nível do fazer. Ele foi lá e fez. E isso causou uma sanção, só que no caso dele, negativa. O ser interior deu espaço ao ser exterior. A figura de alferes massacrou a individualidade do Jacobina. Ele passou a se ver somente como ser social. Tanto é que quando a tia Marcolina precisou deixar a casa e ele ficou somente diante dos escravos, ele se entristeceu, porque não tinha ninguém para ficar paparicando a todo momento. Meu alferes, meu lindo alferes, meu senhor alferes. Ele se sentiu sozinho, ele não se sentiu lisonjeado mais, ele não se sentiu mais aclamado, ovacionado, ele não se sentiu mais querido, ele adoeceu. Tanto é que os escravos, percebendo isso, começaram a enganá-lo, começaram a paparicá-lo na ausência da tia Marcolina. Só que isso era um plano de fuga. Quando menos o Jacobina esperava, os escravos pegaram e fugiram, porque ele estava muito entretido com a sua figura de alferes. A sua autoestima foi elevada pelos escravos, ele se distraiu e os escravos, fugiram da residência da tia Marcolina. Ele não tinha nem a presença da tia mais e nem a presença dos escravos. Ele adoeceu, ele ficou deprimido. Sanção negativa para a figura do, então, alferes. Certo? Sanção vista como resultado final de tudo isso. É o desfecho da história. Tudo bem? E para nós encerrarmos isso e nós termos certeza de que vocês aprenderam, mais uma grande obra para nós analisarmos segundo a teoria da narratividade. Vejam aí, seria justamente a obra Vidas Secas, do escritor brasileiro Graciliano Ramos. Pessoal, se nós pensamos na figura do Fabiano e da sua família, assim a Vitória, o filho mais velho, o filho mais novo, a família também da cachorrinha baleia, nós percebemos uma questão fundamental no nível da manipulação. Se nós pensamos no início da obra, essa família está migrando para outro espaço social. E qual foi a manipulação disso? Qual foi a motivação de essa família de retirantes estarem procurando um espaço para se estabelecer e se constituir como uma família próspera ou ainda com condições mínimas de sobrevivência? A manipulação é, primeiro, dupla, pela vontade biológica dessas pessoas de matar a sede e matar a fome, então motivações próprias, familiares, e uma motivação que não foi provocada por um ser agente, especificamente por outro personagem. Seria o ambiente, o espaço social.
Se nós pensamos naquela situação degradante, sem água, sem comida, sem abrigo para se proteger do sol ou para se proteger dos perigos que os outros animais podem ali oferecer àquela família que está prestes a estar naquela condição entre a vida e a morte. Nós pensamos que eles também foram manipulados pelo espaço social, extrema seca, falta de mantimento, água e alimento, que fizeram com que eles tivessem que migrar para outro espaço. Manipulação dupla. Eu devo mudar de lugar para procurar abrigo e condições mínimas de sobrevivência? Eles foram manipulados e convencidos que sim. Eu quero. É lógico, é uma questão de vida ou morte. Então eles estão ainda no nível da manipulação. Eles vão pular para o nível da competência. Eu posso buscar condições melhores de vida? Eu posso. Eu vou caminhar até que eu encontre. Eu sei. Ora, eu sei. Eu tomo essa estrada, sigo o caminho, uma hora ou outra eu vou achar alguma propriedade. Eu vou bater a porta e perguntar para o patrão: você quer que eu ofereça a minha mão de obra, a troco de alimento, de água, para a sobrevivência da minha família e de abrigo para que a gente possa descansar, dormir, tomar banho, etc. Tudo bem, eu sei fazer isso e eu posso fazer isso. Então eu vou seguir caminho por essa estrada. Eles pulam para o nível da performance, é o nível da ação. Verbo, fazer. Eu vou lá e faço. Vou a caminho de uma nova propriedade. Tanto é que a obra já começa com o nível da performance, com o nível do fazer. Mas a partir da vivência daqueles personagens, daquilo que eles falam, e principalmente daquilo que o narrador expõe sobre aqueles miseráveis, a gente conhece o nível da manipulação, o que motivou essa família a chegar no nível do fazer, ou seja, da caminhada até que eles cheguem à propriedade do seu Tomás da Bolandeira, e a gente conhece o nível da competência. Eles podem fazer isso. Eles ainda têm ali um fôlego extra para seguir caminhada. A obra já começa no nível da performance, mas nós temos conhecimento da manipulação e da competência. Sansão, se eles encontrassem uma fazenda e eles conseguissem sobrevivência por durante alguns dias ou alguns meses, sanção positiva para aquela família. Se eles não encontrassem e morressem no meio do caminho, sanção negativa. Mas vejam, pessoal, que em se tratando de um romance, o nível da manipulação, o nível da competência, da performance e da sanção, eles ocorrem a todo momento, capítulo por capítulo. Porque se nós pensamos só no começo da obra, até que eles cheguem na fazenda do seu Tomás da Bolandeira, nós temos um nível aí da narratividade. Mas a cada capítulo, eles vivenciam novas experiências que são dotadas de manipulação, de competência, performance e sanção. Só para vocês perceberem, naquela cena em que o Fabiano vai à venda, e ele se entretém ali em algum momento pela bebida e pelo jogo de baralho. E ele toma um cacete do soldado amarelo. Se nós pensamos no nível da manipulação, ele precisava comprar os mantimentos para a casa dele. Então, ele devia comprar? Sim. Ele queria? Lógico, para o bem da família. Competência. Eu sei chegar até a venda? Sei. Eu posso? Sim, por meio da caminhada. Nível da performance. Ele vai lá e faz. Só que quando ele chega lá, ele apanha. Porque o soldado amarelo o acha vagabundo, cretino. Ele deveria estar em casa, não tomando pinga e jogando baralho. A sanção para o soldado amarelo foi positiva. Ele foi lá e bateu. Ele cumpriu o seu dever de agente do Estado. Ele cumpriu o seu dever de policial, de garantir a ordem. E a sanção para o Fabiano foi negativa, porque ele percebeu que naquele momento ele estava sendo injustiçado. Estavam todos bebendo, todos jogando, e por que só ele apanhou? E aí nós sabemos a condição social, que levou o soldado amarelo a bater só nele. Ele era um pobre coitado, analfabeto, não tinha argumentos para tentar explicar para o soldado amarelo que não era só ele que estava jogando, que os outros personagens também estavam, mas que ele foi injustiçado, que só ele apanhou. A sanção para ele foi negativa. Essa injustiça cometida contra ele pelo soldado amarelo
faz com que o soldado tenha sanção positiva, ele cumpriu o seu dever de agente do Estado, de cumprir com a ordem, e o Fabiano, na verdade, teve uma sanção negativa, porque ele apanhou e muito, e ele voltou para casa cabisbaixo, se lamentando pelo fato que havia acontecido lá na venda. Outros núcleos narrativos dessa mesma obra permitem um novo olhar da narratividade. Manipulação, competência, performance e sanção. Nós conseguimos fazer essa leitura capítulo por capítulo. E pensando na obra como um todo, nós conseguimos fazer uma nova leitura da manipulação inicial, da competência, do nível do fazer desses personagens que compõem a família do Fabiano e o nível da sanção. Se nós pensamos na leitura da obra como um todo, qual que é o resultado final? A família é acometida por uma nova seca, são desafortunados novamente, eles precisam deixar a propriedade do seu Tomás da Bolandeira e seguir trajeto rumo a uma nova propriedade para bater a porta dela, pedir novos serviços e se estabelecer de novo e garantir aí a sobrevivência por mais alguns dias ou meses até que ocorra esse novo ciclo. É uma obra circular, portanto nós conseguimos fazer essas leituras durante várias vezes, em vários parágrafos, e essa leitura parece que é redundante o tempo todo. Certo, pessoal? Espero que agora vocês tenham uma clareza melhor sobre a teoria da narratividade e façam um desafio a todos vocês. Comecem a lembrar dos últimos livros que vocês leram e tentem fazer a leitura da teoria da narratividade e percebam que essa chave de leitura ela é fundamental para vocês tentarem ter uma clareza, principalmente do enredo de toda a obra. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, deixem nos comentários aí. Não se esqueçam de dar like aqui nesse vídeo e aguardem, porque daqui a 15 dias nós teremos outra publicação. Vejo vocês daqui 2 semanas. Beijo, pessoal. Até logo.